Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós entregamos esse encontro contigo a Ti. Entregamos e pedimos ao Senhor, ó, com o nosso coração inteiramente Teu, diante do Teu altar, a vida da nossa amada irmã Conceição. Usa, Senhor, fala por ela, tudo aquilo que precisamos ouvir nessa noite, que possamos, Senhor, ter o ouvido de erudito, né? E possamos levar essa palavra, transformá-la dentro do nosso interior em vida, para que possamos seguir o teu caminho com sabedoria e também, Senhor, abre, Senhor, nosso entendimento para sabermos por onde andar, por onde caminhar, porque o Senhor é aquele pastor que ama as suas ovelhas, que conduz, Senhor, com carinho, com cuidado, com zelo de amor. Ó Senhor Jesus, por isso entregamos toda essa noite, cada uma das irmãs que estão aqui, em tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, irmã Conceição? Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Amém, amadas. O meu tema hoje é obediência. Obediência. E eu me baseei na história de Esther. Eu vou ler aqui 3 trechinhos resumidos da Bíblia arqueológica, onde consta uma pequena crítica, né? Esther é o único livro do Antigo Testamento não representado nos manuscritos do Mar Morto. Eu vou ler pequenos trechos onde faz essa crítica, né? Para comemorar a libertação dos judeus, tem origem no livro de Esther, né? Essa comemoração, ela tem origem no livro de Esther, que é a celebração do Purim. Então, o livro é orientado pelos relatos implícitos da fidelidade e da soberania de Deus. Ainda que o nome não seja mencionado, do início ao fim, o leitor percebe a mão de Deus trabalhando para libertar o povo das ameaças dos inimigos estrangeiros, mas sugerem a intervenção divina. Os judeus, eles estavam vivendo na Pérsia, né? Longe do altar de Jerusalém, que desde as reformas de Josias era o único local aceitável para oferecer sacrifício a Javé. Com exceções, o livro de Esther demonstra o cuidado de Deus para com os atos divinos a favor do seu povo e comprova que todos os assuntos humanos estão, afinal de contas, sobre o controle de Deus. Com as exceções apresentadas acima, a maioria dos judeus cristãos tem aceitado o livro de Esther como escritura sagrada por mais de 2000 anos. Sua transmissão e sua mensagem exige que ele permaneça como uma porção fundamental de mensagem de Deus ao seu povo. Essa foi só a observação referente ao livro de Esther, da Bíblia de Arqueologia. Então, agora, verdadeiramente, eu vou entrar na obediência. A Esther terminou se tornando a rainha preferida do rei nessa história, porque a rainha Vasti, ela fez uma afronta
ao rei. O rei chamou-a, estava tendo essa comemoração da festa do Purim, e ele a chamou, e ela se negou aí, ela afrontou. E o rei pediu, assim, orientação aos outros que estavam com ele, aos outros reis, sobre, dentro da lei, o que aconteceria, né? Então, eles mostraram para o rei que aquela situação era uma situação de afronta não somente ao rei, mas a todos os outros que ali se encontravam, né? Foi uma afronta. Então, o rei determinou que ela nunca mais aparecesse, porque ela foi desobediente. Aí é uma situação de desobediência. E olha a história da Esther. Por ela ser obediente, ela foi transformada numa rainha. E o primo dela, Mordecai, falou para ela: não declare a sua linhagem. Tudo isso tem uma razão de ser, não é? Não declare a sua linhagem, nem o seu povo. Então, ele tinha um zelo com Esther, né? Ele passava todos os dias, a Esther foi levada para o palácio do rei, Assuero, e ele, todos os dias, o primo dela, que a criou como filha, ele passava em frente ao átrio para ver como era que Esther estava sendo tratada, né? Todos os dias. Então, nessas passagens e nessas, às vezes ele sentava ali do lado de fora, então ele pôde ouvir que havia um complô contra o rei Assuero, né? Ele descobriu que estava tendo uma conspiração contra o rei e ele avisou para Esther essa conspiração, né? Inclusive ele conseguiu o traslado, um tipo de documento, né? Onde consta o planejamento da destruição dos judeus. Então, ele conseguiu e passou para Esther. Agora, a prova de que Deus estava ali, ao lado tanto do rei Mordecai quanto da Esther, é que o tempo todo, tanto a Esther quanto o Mordecai agiram com sabedoria divina. Ela convocou todos os judeus a jejuarem por ela, não comer nem beber durante 3 dias, 3 noites, né? E as suas servas também iam fazer isso. Ela foi obediente a Mordecai, ela não falou a linhagem dela, não falou que ela era judia, né? E ficou aguardando o momento certo, né? Ela foi obediente a Mordecai. E ele também foi obediente ao que ela falou. Esther, ela usa de sabedoria e a sua unção a leva a convidar o rei e Amã, que era ligado ao rei, para um banquete, né? Esse banquete era uma comemoração. E ela, através da unção, ela teve essa sabedoria, porque ele perguntou o que ela queria, mas ela não quis falar, como a maioria tinha feito. Cada uma queria roupa, vestimenta, riqueza, mas Esther não falou nada. Ela não disse o que ela queria. Quando o rei foi perguntar sobre a sua petição, ela novamente, dentro da unção, diz que vai preparar. Ela preparou primeiro um banquete e convidou o rei e convidou também o Amã para esse banquete. Aí, quando o rei, no dia seguinte,
Olha a sabedoria dela. Ela não podia se achegar ao rei, salvo se ele estendesse cetro de ouro para que ela se aproximasse. Então, o que ela fazia? Dentro da sua sabedoria, ela se posicionava numa porta onde o rei podia vê-la. E daí ele a chamava e ela ia. Ele perguntou o que ela queria, até a metade do reino ele lhe daria. Mas ela disse para ele: vou preparar outro banquete no dia seguinte. Aí convidou Amã. E Amã ficou todo feliz, porque ele ia participar do banquete com o rei, com a rainha Esther. Então, o que aconteceu? O rei tinha um livro de feitos, onde eram anotados os grandes feitos ali do povo, né? E ele foi ler o livro. Naquele dia, ele resolveu ler o livro. E viu que Mordecai o havia salvo de Bigtã e Teres. Os dois haviam tramado matar o rei. Então, foi anotado nesse livro de feitos que Mordecai o havia salvo através da Esther, porque ele contou para Esther e a Esther falou para o rei, né? O rei quis saber novamente a petição de Esther. E ela respondeu que a sua petição era a sua vida, porque o Amã tinha tramado matar todos os judeus. Então, o rei veio novamente conversar com a Esther e perguntou: qual é a sua petição? Até a metade do reino eu lhe dou. Mas ela disse para ele que a sua petição era a sua vida. Olha a sabedoria. Ela não foi pedir nada de valor. Ela pediu a vida dela e a vida do seu povo, que havia sido destruída, aniquilada, vendida. E denunciou Amã. Ela falou que o adversário era Amã, né? E Amã tinha mandado fazer uma forca para enforcar Mordecai. Só que o rei usou essa forca para enforcar Amã. Ele tinha preparado para enforcar Mordecai e ele é que foi enforcado, né? Então, aí eles falam no judeu Mordecai, ele foi o segundo. Primeiro rei, ele foi o segundo, depois do rei Assuero. E ele foi grande para com o povo judeu, estimado pela multidão e por todos os seus irmãos judeus. Ele conseguiu levar o povo a trabalhar pela prosperidade de toda a raça judeia, né? Então, Deus, ele usou Esther e Mordecai de maneira maravilhosa para cumprir o seu propósito. Qual era o propósito de Deus, né? Obediência, lealdade. Mordecai seguiu as instruções de Esther e obedeceu a Deus. O propósito de Deus era libertar o povo judeu do extermínio, né? E Deus usou a rainha Esther para essa libertação com muita sabedoria, né? Então, Esther chegou à posição de rainha para quê? Para livrar os judeus. A unção de Esther a direcionou para ela ficar ali, naquele lugar, na frente daquela porta, que era uma porta considerada muito importante, para salvar o seu povo. Ela não foi falar o que ela queria, ela foi aos poucos introduzindo qual era o seu objetivo, que era salvar o povo judeu.
Bem, irmãs, é uma história muito bonita e que, quando eu li aqui, frisando da Bíblia, da Bíblia de arqueologia, essa obediência é uma coisa assim, muito importante. E Deus usou sobremaneira a obediência de Esther e a obediência de Mordecai. O que acontece? Eles consideravam a canonicidade de Esther, ou seja, na Bíblia Católica ele fala sobre essa canonicidade, né? Mas eu não estudei a Bíblia Católica, eu tenho essa arqueológica e as outras, né? Mas eu achei incrível essa história, no fator da obediência e lealdade, porque tanto Mordecai foi leal a Esther, quanto Esther foi leal a Mordecai. Ele a criou como uma... Deixa eu ver se ela... Simone está na sala. Minha internet caiu. Interferiu aí? Eu acho que interferiu na gravação. Mas vamos continuar. A irmã Conceição concluiu? Amém. Então vamos começar na ordem aqui. Senhor Jesus. Mara maravilhosa. Sem som. Tá fechado o seu microfone, Marinha. Eita, eu falei que eu não queria ser a primeira, que eu estou fazendo umas anotações ainda. Não ouvi, não. Acho que você deve ter falado na hora que a minha internet caiu. Irmã Deusilene. Amém, aleluia. Que palavra maravilhosa, irmã Conceição, que você nos trouxe o exemplo de Esther, né? Esther era uma menina órfã, né? Que era cuidada pelo primo, Mordecai, e ela foi o tempo inteiro obediente a ele. E eu creio que a obediência é tudo na vida cristã, né? E eu me lembrei até daquela passagem em que Saul desobedeceu a Deus, quando ele, naquela guerra, mandou Saul, já feito rei, lutar contra os amalequitas, né, que tinham feito o povo judeu sofrer na sua trajetória do deserto até a Terra Prometida, e aí ele poupou Agag, que era o rei dos amalequitas, e as ovelhas, as melhores ovelhas, né, achando que estava fazendo alguma coisa, e também por medo, porque o povo, ele teve medo do povo agredir, quer dizer, ele não teve temor de Deus, mas teve medo do povo, né? Deus mandou que ele matasse Agag, e aí Samuel vai lá e vê aquela situação, e diz a Saul, é melhor obedecer do que sacrificar, porque ele queria sacrificar aquelas ovelhas, o argumento dele foi ter poupado aquelas ovelhas para sacrificar a Deus. Então, Samuel diz a Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. E a história de Esther é uma história muito doce, né? Uma história assim que Deus trabalha ocultamente, e a gente vê realmente ali a obediência de Mordecai em relação a Deus, e a obediência de Esther em relação a Mordecai, e também a obediência do povo em relação a Esther como rainha, porque ela, diante daquela situação, ela pede que o povo jejue 3 dias, né? Fique sem pão e água. Então, uma história muito doce, fala realmente da obediência como algo que agrada muito a Deus, tanto que ali você vê que Deus responde e salva o povo judeu daquela situação em que aquele inimigo colocou, né, aquele povo. Então, a obediência é o X da questão, irmãos, porque, como disse Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Nossa, eu tô com frio! A Bia está com frio. Mas, então, eu, assim, como mãe,
eu realmente concordo, porque você pode ser muito agradado em muitas coisas, mas quando você pede algo a um filho, ou diz algo a um filho e ele desobedece, aquilo desagrada muito. Então, mais do que sacrifícios, Deus quer a nossa obediência, né, irmãs? Porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Então, é um tema, assim, é uma qualidade, uma característica crucial para nós, né? Obedecer ao nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Você me pegou de surpresa, me pegou de Amém. supetão, eu não achei que fosse tão rápido. Amém, É Jesus é o a Senhor. ordem que vai aparecendo aqui para mim, hein? Era Mara, Ah, aí veio tu. Agora é Saron. amém. Obrigada. Amém. Amém. Amém, irmãs. Eu estava aqui considerando, né, que todas as histórias que a gente vê na Bíblia têm um contexto, né? E a Deusilene falou assim, é uma história tão doce, mas eu acho que quem estava passando não devia estar achando nada doce, né? Ou seja, eita, quando é a gente, quando pega, né, Deusilene, que a gente não consegue ser simples, não consegue obedecer, não consegue ouvir, porque existe um contexto, né? Existe uma situação. Aí você vê ali a Vasti, né? Ela, na verdade, humilhou o marido dela, né? Na frente dos comandantes, né? De quem era grande ali perto do rei. E para esse rei deve ter sido muito frustrante, né? Ver uma mulher tão linda, mas que não conseguia obedecer à voz dele, né? E assim como o irmão Esdra outro dia falou, e eu fiquei muito tocada por aquela palavra que fala assim, você já argumentou com Deus? Às vezes a gente não tem que murmurar, mas a gente tem que ir diante do Senhor e, como é que ele falou? A gente tem que Desabafar. desabafar. Irmãs, eu já desabafei assim, tanto para o meu esposo, eu já falei para ele, amor, eu não consigo me submeter a você. Já falei, eu tive que falar, porque eu não estava conseguindo. É muito difícil você ter que ser freada e a gente falar uma coisa e ele não. E é um não tão seco que não tem meio termo, é não, não é não. E também já desabafei com Deus, Senhor, eu não consigo ser simples, não consigo te obedecer. Então, irmãs, eu acho que o mais importante é a gente, no nosso contexto hoje, é a gente desabafar mesmo, falar para Deus quando é que a gente não consegue obedecer, né? Porque não é uma coisa fácil, irmãs. Assim, eu, pelo menos, não acho fácil. Não quando está tudo bem, porque às vezes está tudo tão bom, tão bem, que, amor, pode, está tudo bem, mas quando pega numa coisa que a gente não gostaria que ninguém mexesse, e alguém fala não para a gente, aí é mais difícil obedecer, né? E eu acho que Vasti, por ser tão bonita e tão formosa e estar numa condição tão confortável, ela se achou, eu vou falar essa palavra, na ousadia, né? De falar, não vou, mas às vezes eu também sou ousada, assim. Em certas situações eu me sinto sem simplicidades. Então, eu acho que obedecer é a gente ser simples primeiro, para poder obedecer. Quando vocês lembram, assim, ó, não sei se na experiência de vocês é assim, mas quando eu era mais jovem, qualquer um que falasse qualquer coisa para mim era fácil obedecer. Mas depois que a gente tem a nossa vida financeira, você tem o seu dinheiro, aí você quer fazer uma coisa, às vezes a gente nem fala, mas a gente pensa, caramba, eu trabalhei o mês inteiro, o dinheiro é meu, entendeu? Aí eu vejo o tanto que eu ainda questiono na minha mente, o tanto que eu ainda quero agir por mim mesma, quero fazer. Então, é só me arrepender. Senhor, eu sei que Esther, ela obedeceu, ela foi, como se diz, ela foi submissa àquele primo ou tio dela, não sei, que estava orientando ela. E por isso veio a bênção. Mas Era no primo. dia de,
Mas no dia a dia eu acho que às vezes pega um pouquinho, assim, a gente obedecer quando vai contra aquilo que a gente gostaria, né? Quando a gente quer o controle. Mas o Senhor está mudando a nossa natureza, né, irmãs? Eu acho que Deus está achando caminho em nós. Amém. Amém. Catioca. Amém. Jesus é o Senhor, né? A obediência é o caminho da obediência, é o caminho da bênção, né? Esté, ela foi obediente. E a obediência dela levou ela a se tornar uma rainha, né? Ó Senhor Jesus. Né? E a questão da obediência é a questão também de unção, né? De paz interior, né? Quando você sente aquela paz no seu interior, que é o próprio Espírito, ali é o próprio Deus. E ali você vai tomando o caminho da bênção. Mas quando você toma uma posição, uma decisão, que no seu interior fica aquele peso, aquele sentimento, né? Que é assim, né, irmãs? Quando a gente faz algo que não é da vontade do Senhor, a gente sente no nosso espírito, né? Mas quando é algo que é direcionado pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus, você sente paz, né? Então, a obediência leva a gente a ter essa paz, né? E essa paz leva a gente para a bênção, né? E que a gente possa, né, cada dia, né, ser direcionada pelo Espírito de Deus, para que essa bênção, né, a gente possa desfrutar da bênção que o Senhor já nos deu e quer nos dar diariamente por meio da presença dele, né? Que possamos ser essas Esther, né, dia por dia, ser obediente. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ô, amadas, eu esqueci de falar para vocês, vocês não precisam compartilhar 12 minutos, vocês podem compartilhar um pouquinho mais, mas só lembrando que a reunião tem que terminar antes das 9 e que dê para todo mundo compartilhar. Aí vocês vão, né, gerindo isso aí. Gelvana. Amém, ó Senhor Jesus. A história de Esther, né, a história do povo de Deus nessa terra. Nós somos povo de Deus. E assim como na história de Esther, né, a gente prossegue em conhecendo o nosso Senhor, né? Eu tomei isso como meta para mim, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor, né? E através dos feitos do Senhor na vida de cada pessoa, a gente vai observando como que o Senhor é bom, né? Ele, o Espírito de Deus, ele auxilia em tudo, né? O Senhor, ele dá sabedoria ao homem, ele dá princípios, né? Ele segue na verdade com o homem, apesar das coisas parecerem contrárias, né? As circunstâncias querem nos puxar para baixo, como ali no caso deles, né? Que ela já nasceu com uma situação que às vezes a pessoa fala assim, a família é desestruturada. Mas ali vocês veem que a Esther, ela era órfã, né? Mas e aí? Ela era órfã, ela tinha um primo que tinha princípios e ele fez questão, né, de ensinar esses princípios a Esther. Ou seja, a responsabilidade que está nas mãos daqueles que seguem e servem ao Senhor, né? Que a gente deve repassar os princípios para aqueles que estão, né, na nossa família. Nós temos que ser despenseiros, né? E Mordecai, o que Mordecai fez, né? Ele pôde ali, né, auxiliar Esther no seu crescimento, na direção da sua vida. Então, praticamente a gente vê toda o Senhor cooperando ali com aquele povo através de quem? Uma pessoa. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes parece que tem que ter muitas pessoas para poder transformar uma realidade, mas hoje mesmo eu falei, Senhor, aqui em Colatina, irmãs, por que eu estou falando isso? Né? Aqui em Colatina nós somos duas famílias que estão realmente firmadas na vida da igreja, né? Que são famílias que são absolutas pelo Senhor. As outras pessoas vêm, passam, ouvem o evangelho, mas vocês sabem que negar a vida da alma, né?
E o evangelho, hoje mesmo nós tivemos uma reunião à tarde lendo aquele livro, 1 Coríntios, vocês não sabem. A gente viu que pregar o evangelho é fácil. Agora, pregar o evangelho do reino é que são elas, né? Por quê? Porque o Senhor chama a gente a ser mordomo, ser dispenseiro, negar a vida da alma, né? Ser absoluto por Ele em tudo, e a gente vai seguindo o Senhor. Nós temos nossas deficiências, como a Sharon falou, temos. Nós temos nossas mentes, nossas mazelas, temos. Mas a gente nega a vida da alma, irmãs. Inclusive, aqui eu falo, gente, nós temos aqui a casa do irmão que a gente reúne. Não tem louvorzão, não tem nada que fala assim, eu vou falar, como que eu diria nada, né? Não tem algo que nos prende a não ser a palavra e o nome do Senhor. É o que nós temos, né? Então, eu fico observando ausências na vida de Esther, né? Ausências que poderiam dizer assim, sem pai, sem mãe. Foi o pai, foi a mãe que deu o ensino para ela ter obediência? Não. Foi alguém que se preocupou com a criação de Esther. Então, e essa pessoa encabeçada pelo Senhor. Porque nós e nós mesmos, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Então, ali, o que aconteceu? Tanto que Mordecai fala para ela assim, você não acha que é por isso que você virou rainha? Para salvar o seu povo? Porque, às vezes, irmã, até a condição que a gente ocupa, ela nos rouba. Às vezes, a vaidade nos rouba, né, o propósito. Às vezes, a vaidade nos rouba o propósito. E ali, quando ele confrontou ela, porque ele já sabia que ele tinha dado para ela algo que ela precisava realmente lembrar. E nós precisamos ser lembradas, né, Sharon, quando você fala assim que, né, a gente tem que se esvaziar diante de Deus, né? O jejum é uma forma de esvaziar, né? É uma forma de não deixar que a carne comande a gente, né? Então, eu falo para você assim que nessa história de Esther, a gente vê, para a honra e glória do Senhor, né? O povo de Deus sendo liberto de uma sentença de morte, e basta o quê? Uma pessoa se posicionar. Eu estava falando antes, né? Quem salvou Nínive? Por que Jonas foi parar na barriga de uma baleia se tinha tantos outros homens? Irmão, o Senhor não quer salvar só aqueles, não. Ele quer ele tem os escolhidos, ele tem os eleitos e fiéis. E eu fico observando assim, por causa de uma pessoa, uma cidade foi salva. E ali também Esther, né? Uma mulher. E essa palavra é para mim, porque às vezes, por causa de ser mulher e ficar muito sozinha, eu fico assim, mas o meu marido está viajando, mas o meu marido é caminhoneiro, mas o meu marido é isso, irmãs. Que palavra maravilhosa para mim hoje, porque bastou uma mulher seguir princípios e valores para que todo um povo fosse, né, salvo da sentença de morte, que nós sabemos que o inimigo ele quer roubar, matar e destruir. Né? Então, ali, ela, debaixo de obediência, né, ela pôde ver aquilo tudo ali que estava contra ela, a favor dela e do povo. Então, essa questão individual da nossa eleição, sabe? Você é rainha, eu sou filha de Deus, mas sempre os irmãos nos chamam, os profetas, né? Unidade e unanimidade. A gente precisa lembrar disso. Por quê? Porque nós não vencemos sozinhos. O Senhor está fortalecendo nossas vidas para até que Ele forme em nós o corpo de Cristo, que vai guerrear com Ele. Então, irmãs, essa é a nossa verdadeira forma de nos sustentar. É no Senhor e na força do poder do Senhor. Louvado seja Deus por essa palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Consuelo. Amém. Eu não peguei a mensagem quase nada, porque eu não estava conseguindo entrar. Ficou um tempão rodando aqui. Acho que foi minha internet. Mas as irmãs, eu peguei do compartilhar das irmãs e um pouquinho da irmã Conceição. E falando sobre Esther, né? A gente vê que, além de ser órfã,
ela também ela era desprezada, né, por causa da sua origem, né? Então ela era ali desprezada. E a gente vê que nada disso mudou, né, o seu humor, o seu caráter, né? Ela continuou ali sendo uma pessoa obediente, né? E com princípios. Mas tudo isso, o que mais me tocou, né? Porque ali ela teve, né, uma orientação, um conduzir, né? Então, ela foi conduzida ali pelo seu primo a guardar os princípios do Senhor e a valorizar, né? A ter ali uma referência das coisas de Deus. Então, tudo isso foi formando nela, né, aquilo, né, foi preparando ela para o que o Senhor queria. Então, como a irmã Giovanni falou, né, quando Deus realmente, né, ele tem algo e às vezes ele se move por meio de né, e salva ali, né, toda uma cidade. A mesma coisa acontece quando alguém da família se posiciona pelo Senhor, né? Então, às vezes, por exemplo, às vezes o esposo é cristão, a esposa não é, ou vice-versa, ou os filhos, aquilo. Mas quando tomamos a iniciativa, não precisamos temer. Quando a gente toma a iniciativa pelo Senhor, o Senhor, ele honra toda a casa, né? Então, esse princípio da obediência dela, muito rico, né? E a gente realmente precisa estar seguindo, né, essa linha também da obediência, no que diz respeito a tudo que o Senhor tem nos conduzido a fazer, né, na pregação do Evangelho, no suprimento, né, no suprimento das pessoas, em tudo, né? Louvado seja o Senhor. Amém, mãe. Mara, você já pode? Sim. Gostei muito do tema, irmã Conceição, sobre a obediência. Todas as vezes que nós obedecemos, nós somos bem-sucedidos. Às vezes a gente não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas de dentro da nossa casa, né? Quando os pais falam, faz, e a gente faz, nós somos bem-sucedidos. Eu uso muito essa palavra bem-sucedido. Mas quando desobedecemos, aí nós arcamos com as consequências. Foi o caso da rainha Vasti, que não obedeceu o seu marido, porque ele a chamou e ela não quis ir, e aí, imediatamente, ela perdeu o seu cargo. Vocês estão me ouvindo? Ficou baixinho, mas estamos ouvindo. Ficou mais baixo porque acho que chegou uma chamada aí. Chegou. Mas dá para ouvir. Está me ouvindo? Sim. Está dando para ouvir? Então sim, tá. Pode falar. Então, quando... Antes eu pensava assim, eu falava com a mamãe assim, mãe, por que Deus deixou umas histórias de guerra, de traição, de prostituição, de coisas ruins? Aí ela falava assim, Mara, porque tudo isso é para o nosso ensino. De tudo que tem ali, nós vamos tirar proveito para a nossa vida, nós vamos trazer para a nossa vida. E essa palavra de hoje, de obediência, é isso que eu vejo. Eu quero ser obediente, primeiro a Deus, quero ser obediente ao meu marido, eu quero ser obediente. E todas as vezes que minha mãe falava e que eu fazia, dava certo. Aqui em casa, eu tenho um casal de filhos, né? Quando o Lucas estava no 1º grau, nós colocamos ele no Kumon. Kumon é um curso, é um método japonês que ensina matemática. O Lucas tinha facilidade com a matemática, e nós colocamos ele no Kumon. Pensa no curso que dá trabalho, esse curso, né? Todo dia do ano tem exercício, não é pouco, todos os dias do ano. E ele concluiu esse curso. Quando ele terminou o 2º grau, aí nós falamos para ele, Lucas, você terminou o 2º grau,
você tem facilidade com os números, faz matemática, o curso superior de matemática ele fez. Ele acabou de fazer, de se formar, ele passou no concurso de professor para matemática. E eu falo muito isso para ele, Lucas, todas as vezes que você obedece, você é bem-sucedido. Agora, quando não obedece, parece que a mão de Deus pesa, né? E essa é a minha experiência. Amém. Amém, Senhor Jesus. Karine. Amém. É incrível a linha do Espírito, né? Como o Espírito comanda a nossa reunião, ó Senhor Jesus. E eu sou 100% com essa compartilhar da irmã Mara, que ela falou aí, né? A questão da obediência, isso é uma experiência, irmãs. E tudo que ela falou, a questão as coisas que tem na Bíblia serve para nós, né? Para o nosso viver e para a nossa experiência com o Senhor. Em tudo que a gente vai passar, que ela falou aí de ser bem-sucedido, né? Ou não. Então, todos os dias nós passamos por provas, provações, testes, né? E a obediência é que vai dizer se vamos passar na prova ou não, nesse teste. Eu, essa semana também, passei por uma situação que não foi comigo, foi com a outra pessoa que está passando por um problema e eu estou ajudando essa pessoa, mas na situação, que é a situação de casamento, eu ia fazer algo, né? Eu ia fazer algo para tentar, entre aspas, ajudar ela, mas o Senhor não permitiu. O Senhor falou para mim, né, no meu interior, que não era para eu fazer aquilo. Então, eu obedeci ao Senhor, eu me submeti a Ele e falei, não, Senhor, então que seja feita a tua vontade, né? Porque muitas das vezes a gente quer agir no nosso natural. E a gente toma as rédeas, até como a irmã falou, né, que ela ficou ali atrás da porta e o rei falando aquelas coisas para ela, mas ela não falou que ela queria aquelas coisas. O quanto a gente tem que realmente segurar a nossa boca, porque nossa boca ela é muito rápida, e isso desagrada o coração de Deus, né? A obediência agrada ao Senhor, e quando nós não obedecemos, desagradamos o coração de Deus. E teve uma irmã, acho que foi a primeira irmã que compartilhou, ela falou, né, sobre isso, que como a gente fica feliz quando os nossos filhos nos obedecem. Então, quanto o Senhor também se agrada quando nós obedecemos a Ele. Por quê? Porque essa obediência que Ele quer de nós é por um propósito, né? Então, a gente não tem que olhar só... Eu sempre tive isso comigo, irmãs. Depois que eu entrei na vida da igreja, claro, aprendendo a palavra, desfrutando, ouvindo os irmãos que estão à frente, eu sempre tive isso. O que eu vou fazer não vai comprometer só a mim, mas vai comprometer a minha família, vai comprometer os meus irmãos, então sempre eu pondero. Eu vou diante do Senhor e pondero. E o Senhor, ele quer isso de nós. Por quê? Porque em tudo ele tem um propósito na nossa vida. E ele não quer ganhar uma pessoa, ele quer ganhar todos, como a irmã Giovana falou, né? Ele quer ganhar muitas pessoas. E quantas pessoas estão ao nosso redor? Então, louvado seja o Senhor por essa palavra de Esté, que trouxe mais luz para nós. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Irmã Laide. Amém. Está me ouvindo? Senhor Jesus. Sim, pode Oh, compartilhar. palavra maravilhosa, irmã, da obediência. Senhor Jesus. Nós vemos nesses dois exemplos, né? Duas mulheres. Uma mulher brilhante, poderosa, Senhor Jesus. Porém, sem sabedoria. A obediência é falta de sabedoria. Senhor Jesus. Por isso que a rainha Vasti, embora estivesse no trono, se sentindo muito poderosa, e no instante, caiu. Senhor Jesus. Isso serve de experiência para nós, que não podemos viver em nós mesmos, mas viver no Senhor, buscando no Senhor, para que o Senhor possa nos conduzir em cada momento da nossa vida. Foi por isso que Esther, ela teve sucesso, porque ela obedeceu, ela foi fiel ao pedido de Mordecai. Senhor Jesus,
assim também nós temos que ser fiéis ao pedido do Senhor. Ó Senhor Jesus, temos que estar ouvindo o Senhor, ouvindo os nossos profetas, os ministros que têm falado para nós. Senhor Jesus, para que nós não venhamos cair nesse mesmo erro de desobediência, porque isso só vai nos levar à derrota. Senhor Jesus, a obediência é a chave do sucesso. Quando nós somos obedientes, sempre vamos ser vencedores. Sabe por quê? O Senhor está do nosso lado. Por isso que vencemos. Não é porque sejamos alguma coisa, mas porque o Senhor, essa situação de Esther, tinha tudo para não dar certo. Oh, meu Deus, uma pessoa simples, Senhor Jesus, uma pessoa humilhada, e, no entanto, foi o quê? Exaltado pela sua obediência e pela sua simplicidade. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos leve a ser obedientes, ser simples. Ó Senhor Jesus, como precisamos, irmãos, ser simples, nos despojar, do nosso orgulho, do nosso ego. Senhor Jesus, sair de nós mesmos, procurar viver no Espírito. Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos conduzir, e sermos felizes, em todos os nossos propósitos, dependemos do Senhor e da nossa obediência. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Irmã Alzira. Amém. Eu ganhei, eu não, na verdade, eu nem pude receber a ligação da minha mãe, né? Não ouvi a irmã falando. Mas, assim, eu acho muito rico o livro de Esther, né? Porque a gente vê todo o cuidado de Deus na vida de Esther. É uma pessoa que não tinha um pai, não tinha mãe, mas foi cuidado por um homem de Deus, né? E Deus honrou ela foi escolhida entre várias mulheres para ser a rainha, né? E no momento certo que Deus precisou dela, ela obedeceu ao Senhor, né? Ela soube ouvir a voz do Senhor e obedecer. E com essa obediência dela, ela salvou todos os judeus, né? Quer dizer, que nós possamos estar preparados para ouvir a voz de Deus no momento que Ele nos chamar, né? Para pregar o Evangelho, para compartilhar, para qualquer coisa, que nós possamos estar dispostos a fazer a vontade do Senhor, assim como Esther. Porque a palavra de hoje é a obediência, né? E nós devemos ser obedientes ao Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, minha querida. Aleluia. Rita. Amém. Que palavra rica. Vou tentar ser simples na hora de falar como Esther. Ó Senhor Jesus, é uma palavra muito rica. Irmãs, e o compartilhar de vocês só completou essa bênção que Conceição trouxe para nós hoje. Né? Porque, na verdade, humanamente falando, nada era propício para dar certo, Esther. Mas, espiritualmente falando, vamos parar para pensar, analisar as características de Esther. Ela ponderava, que foi uma palavra que Karine falou, ela era prudente, tinha sabedoria e era simples, como a irmã Elaide falou, que eu achei maravilhosa a palavra dela. Então, assim, o Senhor nos criou antes da fundação do mundo. E Ele sabe nossas características, né? Ele conhece nossos pontos fracos e nossas características. Então, eu botei aqui uma frase. O Senhor tinha um plano, ou seja, o objetivo dele era salvar o povo, né? Não era uma pessoa exclusivamente, né? Ele tinha um plano coletivo, como tem conosco hoje. Então, o que ele fez? Ele encaixou as características da mulher, que era Esther, se encaixava com o perfil da pessoa que ele precisava para usar. É a mesma coisa que Maria. Maria obedeceu, Maria, mãe de Jesus. Por quê? Ele escolheu ela à toa? Não. Ela tinha característica daquela mulher que ele precisava para aquele plano dele.
Assim como nós hoje somos escolhidas, temos defeito? Temos, mas temos características daquilo que o Senhor precisa para botar o plano dele em ação, né? Então, outra frase que eu botei aqui, as características de uma mulher que Deus precisava para aquela ação. Então, ela tinha essas características. Ela era uma mulher que, apesar de tudo parecer, humanamente falando, que ia dar errado, reparem que tem muitas pessoas que são assim. Tem tudo na vida para dar errado, desestrutura familiar, o meio que vive não é favorável, mas ela não nasceu um papel em branco, né? Eu sou psicopedagoga também. E quando a gente estuda sobre a ação do ser humano, então, nós não nascemos um papel em branco, nós nascemos com características. E nosso DNA é de Deus. E temos características para que o Senhor possa nos usar. Mas uma vez que ela foi simples e descomplicada e conseguiu captar tudo aquilo que ela ganhou com Mordecai, o primo, ela só fez colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu, né? Então, o Senhor pôde usar, ela estava disponível para ser usada. Então, quando nós hoje nos colocamos disponíveis a ser usadas pelo Senhor, só tem a dar certo. Então, a obediência, a gente sempre fala essa frase, né? O segredo é obedecer. Quando obedecemos, tudo dá certo, né? Tudo prospera. Então, o ponto principal para mim nessa noite foi: temos que ter características e ser simples para ser utilizadas pelo Senhor. Amém. Amém. Minha sogra! Abra aí, minha sogra, o microfone para a gente te ouvir e a câmera para a gente olhar para sua cara. Todo mundo quer te ver. Amém. Pode Tá me vendo? compartilhar. Tô te vendo. Amém, né? Que palavra maravilhosa. A palavra de Esther, né? É uma palavra cheia de vida. Se a gente for ler esse livro assim e levar mesmo na compreensão, a gente vê que Esther foi uma mulher maravilhosa. Uma mulher assim compreensível, né? Uma mulher que sabia obedecer, como a irmã disse, o texto era o quê? Obediência. Então, Esther foi uma mulher que sabia obedecer. E ali naquele momento ali, ela via todas as coisas, mas não se desesperava. Então, aí me lembrou que várias vezes assim, eu via as mensagens do irmão e via sempre os irmãos dizer que todas as coisas que a gente tinha que fazer, a gente tem que levar primeiro o pensamento a Deus, para ver se é do agrado de Deus ou não. E que mais cedo ou mais tarde, Deus daria a resposta se seria do agrado dele ou não. Então, a gente tinha que primeiro ir a Deus, porque é Deus que nos orienta, né? Mesmo a gente sem ter aquela orientação de nós mesmos, mas Deus nos orienta. Então, eu pude ver que Esther era essa mulher obediente, que em tudo ela tinha obediência, tinha atenção, né? Que aprendeu também muitas coisas boas do primo dela e guardou. E aí pôde praticar, pôde obedecer, para que ela pudesse ganhar aquele prêmio que tinha reservado para ela, que Deus reservou. Né? Uma palavra muito maravilhosa. Eu tenho que agradecer à irmã Maria Conceição pela palavra, porque hoje eu estou satisfeita com essa palavra, né? Que nós seja essa Esther de hoje, na vida da igreja, possa praticar e ser obediente, porque a alma da palavra é obediência. Senhor Jesus. Amém, minha sogra. Raíssa. Amém, Simona, a gente está só ouvindo. Amém, querida. Sandra.
estava aqui maquinando, as irmãs compartilhando, e eu, Senhor, o que eu vou falar? Mas, enfim, irmãs, quando as irmãs estavam compartilhando, eu ganhei assim, por exemplo, com a desobediência à rainha Vasti, é Vasti ou Vasti? Você me fez uma pergunta que eu me faço todo dia. Eu falo Vasti e falo Vasti. Eu falo Vasti. É Vasti. Mas a gente vi os entende. irmãos falando Rainha Vasti. É Vasti. Mas fica à Nos vontade. filmes é tudo Vasti, mas pode falar do jeito que você quiser. Tá bom, obrigada. Então, olha só o que eu entendi aqui. Com a desobediência, a rainha Vasti, ela foi destronizada. Ela foi tirada do trono dela. E com a obediência, Esther foi entronizada. Ou seja, quando eu tenho no meu viver, esse viver de desobedecer, eu não estou na posição adequada que o Senhor quer de mim. Que é o quê? É rainha, é reinar, é entronizada, né? É essa posição que o Senhor nos colocou. Mas quando eu não obedeço à vontade do Senhor e às outras pessoas que estão à frente, quando eu desobedeço, eu saio da posição que o Senhor nos colocou, né? E eu fiquei assim, considerando, eu falei, Senhor, obediência ou resultado? Eu saio da posição. Obediência, eu entro eu entro nessa posição. Todos os dias o Senhor nos dá esse caminho, né? O que é que eu quero escolher, né? Tá na posição que o Senhor me colocou ou na posição que o mundo quer, outras pessoas, enfim, né? Essa escolha está nas nossas mãos. Né? Eu preciso estar escolhendo todos os dias, como as irmãs compartilharam aí, muito rico, né? Que isso é salvação não só para nós, quando eu tenho esse viver de obediência, né? E as irmãs falando de desobediência, eu passei por uma situação ontem que eu queria comprar algo, né? Aí tive comunhão com meu esposo e ele falou, olha, não é bom, vamos esperar mais um pouco e tal, tal, tal. Eu vou dizer que eu esperneei. Aí eu falei, não, então tá certo. E depois ele, não, se você quiser. Aí eu falei, não, eu vou pela primeira parte, que ele falou que não, né? Tudo bem, mas eu não fiquei feliz não, tá? Aí tá bom. E eu falei, mas eu queria comprar aquele... Eu te falei, se você quisesse comprar, mas no fundo, lá no meu interior, o que acontece? Eu senti que não deveria. E quando foi, eu falei, não, então tá bom, vamos deixar, amanhã a gente pensa de novo. Quando foi hoje, eu falei assim, gente, na realidade eu nem precisava disso mesmo, não, né? Mas, assim, obedecer, a gente sofre, porque a gente está indo contra a nossa natureza, que é a nossa natureza humana caída, a nossa alma, ela realmente ela não quer se submeter à vontade do Senhor, né? Mas, assim, graças ao Senhor, eu fui perceber que realmente eu não deveria ter comprado. Graças ao Senhor que eu obedeci. E aí, diante disso, eu coloquei aqui essa palavra aqui, ó, obedecer. Aí eu coloquei. Quando eu obedeço, eu me sinto ótima. Eu me sinto tão bem, assim. Depois, é claro, daquela história que você, eu quero. Mas depois, no fundo, quando você obedece, vem essa sensação, você se sente bem e você se sente com o coração leve. Aí aqui o Deus estava pensando, eu falei, você se sente nessa posição que é estar na presença de Deus. Não deu tempo, a hora que a irmã ia me chamar, eu pensei assim, vai esperar mais um pouquinho. Mas aí eu procurei um monte de palavra, mas não conseguia. Mas agora eu percebi que Divina. É Deus. Quando eu obedeço, eu estou na presença do Senhor, né? Então é isso aqui. Eu me sinto ótima com o resultado da obediência, eu me sinto bem e eu me sinto na presença de Deus e eu me sinto com o coração leve. Então é isso que o Senhor quer de nós. Então, vale a pena. E cada vez que a gente obedece, a gente sobe mais um degrau diante do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Divina, minha querida. Essa palavra é divina. Glória a Deus. Amém. Edilene. Amém, minhas irmãs. Jesus é o Senhor. Muito bom essa palavra, muito rica. E eu estou aqui... Faltou luz aí, foi, Lene? Abra a câmera, rapaz. Tá nu aí? Não, eu tô toda doida aqui. Viu? Desobedecer, a gente sofre, que a irmã falou. E é verdade. E muito. Né? E
toda a maldição começou através da desobediência. Quando Eva ali, né, desobedeceu ali o Senhor, desobedeceu, né, ao marido, e tudo se corrompeu. E causou um estrago que até hoje, né? Então, a desobediência causa esses estragos na gente, infelizmente. E toda bênção vem da obediência. Tudo que é bênção vem de obedecer. Que nem a irmã falou da palavra, que obedecer é melhor que sacrificar. E não é fácil obedecer, com certeza, que nem a irmã falou, uma palavra aí que ela falou que não é fácil, e eu preciso obedecer mais. Eu preciso ser essa mulher que é ponderar, né? Que ela pondera, que Estela era uma mulher ponderada. Eu preciso ser essa mulher. Porque falar é fácil, mas obedecer não é tão fácil. É igual negar a vida da alma. Eu vejo obedecer como negar a vida da alma. E não é fácil. Mas com o Senhor a gente consegue, porque o dia a dia não é fácil. Senhor Jesus. E eu pude ver também nessa palavra que o lugar, o ambiente influencia muito, porque Estela teve aí, né, a ajuda do rei, que ela tinha tudo para dar certo, mas devido o viver dela, então tudo foi diferente, né? Eu vejo que o ambiente também influencia muito. Senhor Jesus. E a condição, né, que a gente ocupa, né, também. Senhor Jesus. Tem um versículo que fala assim: o filho obediente, o filho que ouve as instruções de seu pai e que é obediente, os dias dele se prolongam na terra. E quando a gente fala com o filho para ele não fazer algo que ele faz, na maioria das vezes dá errado. Aí, às vezes, a gente fala assim, eu falei que não era para você fazer, por que você fez? Então, quando ele desobedece, o erro vem, né? Senhor Jesus. E assim, quando a gente desobedece, o Senhor fica triste com nós. E eu preciso ponderar mais, eu preciso obedecer mais, para que eu possa ser essa Esther. Senhor Jesus, que eu tenha mais prudência. E essa palavra, Conceição, foi de muita ajuda, muita edificação, né? Quando vem uma palavra, porque realmente a gente está precisando disso. Senhor Jesus, que a gente possa obedecer mais do que sacrificar, né? Que toda discórdia, toda a tragédia começou através da desobediência. E nós precisamos obedecer, Senhor Jesus, para se tornar essa Esther. Amém. Amém. Jaceline. Amém. Eu também toquei muito assim nessa linha da obediência, né? Porque a obediência está para o propósito, assim como a desobediência nos afasta dele. Quando o Senhor nos fez, ele nos fez com um propósito, né? Desde o princípio, quando ele fez o homem, ele fez com um propósito. E por causa da desobediência, a gente está dando essa volta todinha para chegar lá, né? Então, nas nossas escolhas diárias, a gente tem que estar muito conectado, muito ligado, sabe, a esse propósito de Deus. Por isso que é tão importante a gente estar perguntando ao Senhor, né? Senhor, eu faço ou não isso? Eu compro ou não isso? Eu escolho isso ou aquilo? A gente depender totalmente dele para as mínimas coisas, porque nós não estamos aqui para viver as nossas coisas, nós estamos aqui para viver o propósito dele para a nossa vida, né? E obedecer é a peça-chave, né? Para a gente atingir esse propósito sem muitas voltas, né? Não precisamos de 40 anos de volta no deserto para chegar lá, naquilo que o Senhor propôs para nós. Amém, irmãs.
Amém, é isso mesmo. Sueli! Amém, irmãs. Maravilha, né? Tá junto com as irmãs e está numa palavra tão essencial nas nossas vidas, né? Como servos do Senhor, né? Servas do Senhor, nós precisamos estar posicionadas, né? E essa é a palavra-chave, obediência, né? A irmã falou aqui, né, sobre a história de Esther, aí eu notei aqui, que a irmã falou, por ela ser obediente, foi transformada em uma rainha, né? Tanto a Esther como Mordecai agia diante de Deus. Então, o Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E ali com a vida de Esther e Mordecai, o Senhor já tinha esse propósito. E Mordecai, né, uma pessoa muito sábia, né, ele pôde ali passar para Esther, né? Ele teve um amor do Senhor na vida dele, né? Ele como um primo pai, né, podemos dizer isso, né, de Esther, ele pôde cuidar dela como uma filha, né? Ali ele pôde ter um zelo para poder disciplinar, né, educar ela com com a palavra de Deus, né? E assim pôde chegar, né, através dela, através desse agir do Senhor na vida deles, ela pôde ter essa posição, né, de ser a rainha para salvar o seu povo, né? Mas tudo isso veio a partir da obediência. A gente sabe que não é fácil, né? Os testemunhos, né, as palavras que as irmãs puderam trazer, a gente sabe que não é fácil a gente obedecer, mas hoje a gente vive uma vida maravilhosa, né? Hoje nós vivemos na vida do Senhor. O Senhor, ele tem mostrado isso para nós. O Senhor, ele tem trazido para nós, né, através do profeta, através da sua escritura, que o mais vale é obedecer, né, do que sacrifícios e oferta, né? A irmã pode passar aí que quando a gente obedece, a gente sente alegria, né? A gente sente, primeiramente, ela falou, né, que sente uma tristeza, né, que nem uma criança. Quando a gente fala um não, eles fazem birra, eles choram, né, eles fazem tudo, porque receber um não é isso que eles queriam ouvir. Assim somos cada um de nós, né, não importa a idade. Mas quando a gente obedece, logo a gente vê o resultado é bom, né? O resultado é alegre, é satisfatório, né? Então, são experiências nas nossas vidas que nos ajudam, né? E aqui, a irmã falou que o propósito de Deus é a obediência, a lealdade, né? Então, hoje nós estamos nesse momento, né? De podermos ser obedientes inteiramente ao Senhor, dia a dia, e a gente vê os resultados quando a gente passa a ser obediente, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é ser obediente. Jesus é o Senhor. Amém, minha querida, amém. Aleluia, aleluia, amém. Ao Senhor Jesus, amém. Oxe, cadê? A irmã estava aqui na minha frente agora. Saiu? Ó Jesus amado. Pati. A irmã saiu. Amém, Simone. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. A palavra é obediência. Senhor Jesus. Eu estava precisando ouvir isso, viu, irmã? Porque eu tenho uma personalidade muito forte. Confesso às irmãs, olha essa carinha assim, mas Deus e meu marido me conhecem. Então, assim, a questão da obediência, né? A obediência vem os benefícios. E a desobediência, a gente recebe as consequências, né? Dos nossos atos, nossas escolhas, nossas atitudes. Porque, assim, age por nós mesmos, né? Eu conto, assim, uma história minha, né? De quando eu conheci o Senhor, aceitei o Senhor na vida da igreja, há quase 20 anos. E quando eu aceitei o Senhor, assim, aquele amor, aquele primeiro amor, assim, condicional, assim, todos os irmãos falaram, irmã, mora ali pregar o evangelho, irmã, mora ali visitar uma família,
não sei o que, mas ali. Só que eu tinha uma situação que eu tinha minha mãe, né? Minha mãe não era cristã, minha mãe era católica. Aí eu trabalhava junto com ela, né? Minha mãe era comerciante, ela fez assim, você agora você é crente, né? Então, mas você não vai deixar de fazer minhas coisas, como você sempre fez, para ficar saindo todo dia. Aí eu conversei com ela, não, minha mãe, não se preocupe não, que suas coisas eu vou continuar fazendo, mas também vou servir ao Senhor. Ela, então tá tudo bem, você faz as suas coisas, você serve ao Senhor, mas também faz as minhas coisas, porque eu só confio em você em fazer. Então, assim, irmãs, a partir daí, questão assim, da obediência, né? Eu obedecia a minha mãe, mas também obedecia o falar do Senhor, né? Mas não deixava assim um vácuo. Ah, vou deixar de fazer as coisas para minha mãe para servir o Senhor. Não, eu fazia a parte prática, né? Que era fazer as coisas para ela e servir o Senhor. E a partir disso, questão da obediência, eu recebi os benefícios. O Senhor preparou um esposo para mim na vida da igreja. Eu me casei, estou até hoje, quase 18 anos casada. Tenho meus 2 filhos, tive minha casa, tudo direitinho, tudo certinho. Quer dizer, a partir da obediência veio o benefício. E eu sei o que é isso. E as consequências na questão da desobediência, a gente sofre com elas. O Senhor nos deu livre-arbítrio, não é isso? Então, assim, você escolhe o direito ou o esquerdo. Você decide onde você quer andar. Se você escolhe o lado errado, você vai responder por esse lado errado que você escolheu. A questão da desobediência. Então, assim, não é fácil não, viu? Porque hoje em dia, assim, a situação que nós vivemos com a nossa família, questões em casa, com o esposo, questão de obediência, questão de submeter a pessoa que está acima de você. Primeiro é o Senhor, depois seu esposo, né? E nessa situação que eu vi a Esther, né? A Esther, o Senhor tem seus meios como ganhar, né? O Senhor usou Esther para salvar um povo, uma nação. Esther era judia e o rei Assuero era um rei persa. Não tinha nada para dar certo ali. Não tinha nada para dar certo. Mas o Senhor usou os meios dele, usou Mordecai, usou Esther, e colocou Esther dentro do palácio para poder salvar seu povo. Mas só salvou a partir do momento que ela foi obediente a Deus e obediente também ao rei Assuero. Ela não desafiava ele, ela não desobedecia a ele, ela respeitava ele como autoridade acima dela. Então, assim, por meio dela, ela salvou toda a sua nação. E o Senhor também quer fazer isso conosco, em nossa família. Por meio da nossa obediência ao Senhor, o Senhor quer salvar nossa casa, nossa família, nossos entes queridos que ainda não aceitaram o Senhor. Então, as pessoas querem ver isso de nós, obediência. Se você é realmente um cristão de verdade, se realmente você obedece à palavra de Deus, se você realmente a pratica de verdade. Então, assim, aí a gente vai ter os benefícios, né? De poder salvar toda a nossa família, o Senhor nos usando através da obediência. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Neide? Neide? Fala, mulher. Fale mais perto do celular para ver se a gente consegue te escutar. Estou ouvindo um zumbido. Não, tá. Amém. Agora. Tá ouvindo? Tô, tá arrastado, mas fale. Tá ouvindo? Tô. Aqui já. Jovem empresária que se tornou rainha do maior império na época, né? Porque ela realmente obedeceu o Senhor. Então, se nós queremos reinar, completar a carreira, combater o bom combate, precisamos também obedecer. Obedecer nos leva realmente a reinar com o Senhor. Jesus é o Senhor.
Eu não vou falar muito não, porque meu celular está carregando aqui, viu? Viu? Amém, Neidoca. Manhinha. Amém. Justo? Oi! Neide. Amém. Amém, Senhor Jesus, né? Que Amém. palavra maravilhosa, né? Essa palavra, hoje, quer dizer, ela está vindo para nós, né? Para cada um de nós. Cada um dos filhos de Deus que está aqui na terra, né? Seguindo a Ele, fazendo a vontade dEle, Ele quer que nós seja essa Esther, as mulheres. Ó Senhor Jesus, cada uma de nós somos hoje Esther, então temos que ser obedientes a Deus. Ó Senhor Jesus, Esther, ela salvou um povo, né? Salvou um povo e foi porque ela obedeceu, foi criada, né? Pelo aquele primo, não é isso? Mas na presença do Senhor. E o primo, ele pôde, né? Ensinar, dar tudo ali o que ele recebia, ele também passava para ela. E por isso Deus teve um grande, né? Um grande, assim, uma grande coisa na vida dela, né? Como hoje também Deus quer ter também na nossa vida. Às vezes nós olhamos assim para nós, mas nós não sabemos que tudo está nas nossas mãos. Basta nós ser obedientes à palavra dele, praticar, pregar o evangelho e que aos poucos o Senhor ele vai fazer, porque ele nos chama na presença dele. Não é para que nós possamos ficar acomodados, mas é para que de cada coisa, cada palavra, cada promessa que está aqui dentro da Bíblia, nós possamos ir diante dessa promessa, orar, vigiar, ser obediente à palavra, aos servos, né? Sempre tendo comunhão uns com os outros, porque só nós também não conseguimos entender quando passamos por alguma situação. Temos que ir aos santos, aos filhos de Deus, para que eles também possam nos alimentar, ó Senhor Jesus, e nós possamos receber essa obediência. Essa obediência não vem só do que está escrito dentro da Bíblia, mas vem também de cada um de nós, porque se nós lermos a palavra sozinho, nós não conseguimos crescer e nem entender. Mas junto, nós vamos lá como Esther. Esther, ela foi e ela pôde salvar aquele povo, porque ela teve, né, quem levasse ela à presença do Senhor. E ela teve essa obediência, porque também se ela não tivesse, ela também poderia cair. Mas olha o que Deus fez na vida dela, né? Deus pôde abençoar ela grandemente, né? Porque uma moça simples, né, órfã, não é isso? Ela não tinha nada para poder receber aquilo que Deus deu para ela, aquela promessa. Mas ela recebeu a promessa de rainha porque ela foi obediente. E ela não foi só ali no palácio só para agradar ao rei, ela agradou ao rei. Mas ela não foi só para agradar o rei, ela foi também para salvar o povo dela, que havia sofrendo. Como hoje, né? Hoje Deus ele nos tirou, né? Nos tirou do mundo. Não é isso? Deus nos tirou do mundo. E porque ele também tem uma promessa na vida de cada um de nós. A promessa de Deus não é só para nós, né? É para as pessoas e também para a nossa família. Através de nós levar ele às pessoas, é que nós vamos receber a bênção na nossa família. Deus ele pretende salvar toda a nossa família, mas essa promessa ela só vai se cumprir se nós obedecermos. Irmãs, eu pude, né? Eu pude assim, eu pude receber dessa palavra, né? Da obediência, que nós podemos vencer, ser vencedor. Só basta nós obedecer, ser como Esther, né? Quando vir uma situação na nossa vida, nós jejuamos, nós oramos, invocamos o nome do Senhor, não é isso? E temos comunhão com as outras, né? E estando presente nas reunião, ouvindo a palavra do Senhor, a palavra profética, orando um pelos outros, e deixar que o resto o Senhor fará. Nós seremos vencedoras. Amém. Amém. Rosa.
Amém. Graças a Deus. Palavra bonita, palavra boa, palavra necessária. A questão da obediência. Eu dei uma fugidinha ali, irmãs, para cuidar da bebê, né? Fui dar mingau, fazer higiene, botar na cama. Eu acredito que isso também seja uma questão de obediência, né? Afinal, a Bíblia diz que honrai pai e mãe. Se nós estamos obedecendo, fazendo o que a Bíblia falou, então estamos sendo obedientes. Muitas irmãs falaram que a obediência não é fácil. Realmente, não é fácil. É necessário, mas não é fácil. Porque, como a irmã, acho que foi a irmã Saron falou, a obediência requer humildade, requer simplicidade e requer mesmo, principalmente na questão de casal. Ó, Senhor Jesus, como é difícil. Mas é difícil, mas não é impossível. Então, assim, a Bíblia tem N exemplos de questão de obediência e desobediência, né? A mensagem começou mostrando a questão da esposa do rei, que afrontou ao rei, né? Que afrontou ao marido, ou seja, ela teve uma atitude de desobediência, e por causa disso ela perdeu, né? A posição. Então, é certo que quando desobedecemos, nós só perdemos, né? Quando obedecemos, só ganhamos. Ganhamos em todos os sentidos, principalmente a bênção de Deus. Eu não sei, não lembro bem se é Salmo ou é Provérbio que diz que a obediência, da obediência precede a bênção. E é verdade, irmãos. É verdade, da obediência procede a bênção. A obediência, com certeza, é algo que agrada ao coração de Deus, né? Teve uma irmã que compartilhou sobre a questão de filhos. Pais carnais, pais sanguíneos, como é bom nós como mães, né? Quando os nossos filhos nos obedecem, é uma sensação, é um sentimento tão maravilhoso. Imagine o coração de Deus como não fica, né? Então é isso aí. E assim como eu falei no início, nós tivemos assim muitos exemplos de obediência. E um desses exemplos foi Cristo. Cristo foi um exemplo de obediência. E por causa da obediência de Cristo, hoje nós estamos aqui, né? A Esther, pela obediência dela, ela salvou o povo dela. E Cristo, pela sua obediência, salvou a humanidade. Isso é maravilhoso, irmãs. Senhor Jesus, né? Hoje, na leitura bíblica, nós estávamos lendo aquela parte onde Paulo é interrogado, né? Onde Paulo se discursa perante o rei Agripa. E tem uma parte que fala sobre a questão da desobediência, no versículo 19, onde ele diz, pelo que, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Senhor Jesus, como é necessário realmente sermos obedientes à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é salvação, gente. E quando nós obedecemos a palavra, nós somos salvos em primeiro lugar. E depois nós salvamos as pessoas que estão ao nosso redor, né? Esther teve o povo dela lá, que com a obediência ela salvou. E nós hoje temos o nosso povo, nós temos a nossa família, nós temos a nossa parentela, nós temos os nossos vizinhos, nós temos um mundo ao nosso redor que precisa ser salvo pela nossa obediência à palavra de Deus, né? Que através da obediência nós geramos um testemunho. Muitas vezes nós salvamos, nós não, o Senhor salva a pessoa não pelo nosso falar, mas pelo nosso testemunho. E isso é o quê? Obediência à palavra, né? Então, eu acho muito gratificante, acho muito lindo quando toca nessa questão de obediência, porque é um item que precisa ser vivido, né, na nossa vida, né? Então, que sejamos essas estéis. Nós somos essas estéis em construção. O Senhor está nos ensinando dia a dia, através da sua palavra, a sermos obedientes. Amém? Jesus é o Senhor. Amém, minha querida. As irmãs compartilhando, né?
Irmã Conceição trouxe uma palavra rica demais e as irmãs compartilhando, tocando ali no ponto, preenchendo, como Ritinha falou, né? Complementando. Olha, se eu tiver com a boca mole é porque eu fiz coisa no dente hoje, eu ainda tô com a boca assim. Aí tô cuspindo que só. E o que eu achei interessante é que a rainha Vasti, sei lá como é o nome dela, não sei pronunciar, quando você vai na história, na parte histórica, ela não simplesmente desobedeceu. O rei estava bêbado e ele tinha mania de fazer isso, ele bebia, e como ele estava com aquelas pessoas da nata da sociedade ali com ele, ele pegava a esposa para ficar exibindo, e ela não gostava disso. Então, nesse dia, ela se achou por bem dizer a ele que não iria, porque ela já estava cansada dessa situação. O problema não foi o não que ela deu, porque assim, ela não deu um não simplesmente ao marido dela, ela deu um não para um rei. Ninguém dá não para um rei. Ninguém dá não para o rei. Você pode dar não para o seu marido, mas para um rei, naquela época, jamais você morreria. E isso ainda ia trazer um problema para os casamentos alheios, porque as esposas que ali estavam presentes poderiam tomar por base, já que rainha normalmente eram copiadas, e começar a fazer isso em casa. Então, a desobediência dela não trouxe só prejuízo para ela, ia trazer prejuízo para todo mundo. Então, o rei achou por bem ela sair da vida dele e ser exilada, não sei onde foi que ela foi exilada, mas ela foi completamente exilada. Já Esther não só obedeceu, é o que mais me encanta nessa história. Esther, ela simplesmente não obedeceu, ela também honrou. Quando a irmã Conceição estava compartilhando, eu lembrei de uma música que eu ouvia muito na minha infância, do grupo Logos, que o nome da música é Honrar. E tem um trechinho que ele diz assim, ó, mas é preciso entender certinho. Honrar é mais que obedecer. Porque só fazer o que se mandou não mostra vantagem, não. Eu ficava com isso na minha mente, que eu ouvia muito na infância Grupo Logos, eu escuto até hoje, né? Eu amo Grupo Logos. Honrar é mais que obedecer, porque obedecer é você só fazer o que foi mandado. Eu uma vez falei para os adolescentes, né? Eu estava explicando a diferença de honrar e de obedecer. Aí eu peguei um deles e falei assim: se sua mãe pegar e dizer assim para você, está ocupada ali fazendo alguma coisa, aí sua mãe diz assim: Fulana, traz essa vassoura aí para mim. Aí você fala: já vou, minha mãe. Mas você só vai depois de 5 minutos. Você obedeceu? Obedeceu. Você fez o que sua mãe mandou. Mas você honrou? Não. Honrar é da primazia. Esther, ela se casou, ela se tornou rainha, ela se tornou autoridade. Mesmo assim, ela continuou honrando Mordecai. Tudo que Mordecai mandava avisar para ela, ela respondia com obediência, porque ela o honrava. Ela agora era uma autoridade sobre ele, mas ela reconhecia que ela chegou até onde chegou por causa da criação que ele deu para ela. Então, nós precisamos aprender a honrar. Só honra quem é obediente. Chegar na obediência é até um pouco mais fácil, porque você vai fazer o que foi lhe mandado. Eu posso fazer o que foi me mandado sem querer fazer. Teve alguém que falou isso, foi a irmã Sandra, que ela obedeceu ao marido. Ela ficou alegre na hora? Não. Ela ficou triste, mas ela obedeceu. A gente pode obedecer interiormente não querendo fazer aquilo, mas honrar vai muito mais além. Então, Esther honrou, ela honrou seu povo, ela honrou seu primo, e por isso Deus, por meio dela, achou caminho para salvar o povo. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que tentaram aniquilar completamente o povo de Israel. E essa história de Esther mostra uma dessas vezes. Mas Deus sempre, graças a Deus, por aqueles que sempre se colocaram no lugar adequado onde Deus pudesse usar. E Esther foi uma dessas. Então, eu quero aprender a honrar. Eu quero honrar cada irmã nessa reunião, eu quero honrar minha família, eu quero honrar a igreja, eu quero honrar o meu Senhor. Porque honrar vai além de obedecer. Eu quero ser uma pessoa que consegue honrar. Porque se eu conseguir honrar, significa que eu fui obediente. Ó Senhor Jesus. Então, eu quero pedir à irmã Saron para fazer uma oração por essa reunião. Aleluia. Amém. Eu toquei só em mais uma coisa, mas eu não posso falar, né? Acho que eu vou só orar mesmo. Você tem 1 minuto. Você consegue falar em 1 minuto? Porque já são 8h41. Irmãs, a eu gente tem fiquei assim live. impressionada, porque as irmãs foram falando e minha mente foi aqui atiçando. Ela desobedeceu ao rei, porque ele falou que ela não poderia entrar na frente dele se ele não levantasse aquele... De certa forma,
ela desobedeceu ao rei, mas ela obedeceu ao Senhor, né? Então, assim, como a gente tem que ter unção, né? Como a gente tem que ter unção. Amém. Amém. Senhor Jesus, Quem santo é o teu nome. desobedeceu? A Esther, o rei falou assim, que ela não poderia entrar na presença dele, a menos que ele levantasse o cajado. É, que se ela, Por a menos isso que que ela fosse jejuou, chamada. se ela Mas não ela fosse não chamada, desobedeceu, tinha um não, irmã. cetro, né? Ela se posicionou. Ela se Sim. posicionou naquela porta onde ele havia. E ele, com o cetro, indicava, só Se podia ela se podia entrar ou aproximar não, né? quando ele colocasse o cetro. Então, quando ele colocou, foi que ela se aproximou e tocou. Mas ela não desobedeceu. Uma coisa No caso, irmã interessante. Conceição, ela desobedeceu, porque não é questão de ele levantar o cetro ou não. O cetro ia determinar a punição, Se ela se ele ia, aceitaria ou não. Mas ela só poderia chegar às vistas do rei aparecer. se ela fosse chamada, e ela não foi. Por isso que Já ela tinha 30 jejuou, dias por que ela isso não que ela podia. orou, pediu para o povo orar e jejuar, porque ela sabia que a vida dela corria perigo. Mesmo assim, ela foi, porque ela E honrou a o coisa Senhor. mais importante também é que Mordecai falou para ela, não pense que só porque você mora no palácio, você será a única judia a sobreviver. Então, a obediência dela foi ela não ter ficado calada, porque ela podia ter ficado caladinha lá, como a irmã Cindalva falou, né? A palavra profética está sendo falada para nós, mas se a gente se calar e aonde a gente está, a gente não falar, né? Ficar esperando só, será que o rei vai levantar o cetro, né? Amém, irmãs, falei demais, desculpa. Amém, vou orar. Senhor Jesus, teu nome é santo, Senhor, em toda a terra habitada, e nessa noite, Senhor, nós realmente aprendemos com cada compartilhar. Senhor, eu me regozijei, Senhor, com as palavras, com o encorajamento. Senhor, nos dá essa unção interior, Senhor, para a gente honrar e te obedecer, e ser fiel a essa palavra profética, Senhor, aonde nós formos. Nós apresentamos nossos colegas de trabalho, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares. Não nos deixe envergonhar teu nome, Senhor, mas nos faz abrir a nossa boca, jejuar, Senhor, uma das coisas que eu preciso aprender, que é jejuar e colocar essas pessoas na tua presença e não ter vergonha, Senhor, de falar da tua palavra. Deus, muito obrigado por essa reunião de oração, por essa reunião de compartilhamento. Deus, cuida das irmãs durante toda essa semana e obrigada, Senhor, pelo teu poder em nós. Amém. 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 Aleluia. Muito rica essa palavra, irmã Conceição, que o Senhor continue te suprindo, te enchendo de glória para a irmã nos abençoar. E semana que vem teremos a irmã Saron compartilhando conosco. Eu vou encerrar aqui a gravação para nós podermos tirar nossa fotinha, tá bom? Amém. Amém.